A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite. Primeiramente, agradecer à equipe do Job Congress pela oportunidade. Agradecer ao Dr. Andrés também pela parceria. E falar de saúde, eu acho que é muito semelhante ao que foi dito aqui a respeito da educação. Inclusive, professora, eu também vindo da Cairu, acho que eu fui da primeira, se não me engano, a primeira ou segunda turma de administração em congestão de negócios da Cairu. É possível. E não me arrependo de ter feito ADM, mas quando eu entrei para a área da saúde, foi um diferencial na minha vida e na minha carreira, né? Principalmente por ter começado a minha história em uma instituição filantrópica, André, 100% SUS, que é as Obras Sociais Irmã Dulce, onde eu tive a oportunidade de entender o SUS na essência, né? E o quanto as instituições filantrópicas contribuem para a saúde pública, não só da Bahia, mas também do Brasil. Tive a oportunidade também de passar por algumas outras instituições, uma outra filantrópica também, mas já com viés já mais econômico-financeiro, e uma instituição também 100% privada, e retornei de novo às Obras Sociais Irmã Dulce, onde hoje eu me sinto realizado, fazendo um trabalho no qual, além de ser remunerado por isso, a gente consegue ajudar as pessoas e contribuir de uma forma técnica, mas também humana, para garantir a assistência pública da Bahia. Bom, com relação à gestão hospitalar, eu sempre falo que o hospital ele é um complexo a gente falou muito de gestão aqui, né? É um complexo de várias empresas dentro de uma única empresa. Então, dentro de um hospital, você tem uma empresa de lavanderia, você tem uma farmácia, você tem pequenos outros hospitais. No caso das Obras Sociais Irmã Dulce, um hospital de 720 leitos, mas nós temos lá um hospital que é voltado para a saúde do idoso, então um hospital geriátrico dentro de um outro hospital. Temos um hospital que é especificamente voltado para a saúde da criança, então o hospital da criança dentro de um outro hospital. E isso faz com que a gestão seja um desafio, né? Por sua natureza extremamente complexa. E quando a gente fala de saúde, se torna mais complicado, mais prazeroso para quem gosta de gestão, para quem gosta de administração, porque a gente tem um desafio enorme que é equilibrar custo, equilibrar a saúde financeira, sem abrir mão da segurança do paciente, da tecnologia necessária para poder salvar vidas. E é um serviço que a gente sabe que não é barato, né? Os meninos falavam aqui agora há pouco, os meninos da Liga, a respeito do desafio de ajudar um profissional médico, né, a entender o custo e o uso da sua tecnologia. Isso é algo que a gente vive diariamente dentro de uma instituição hospitalar. E no caso das Obras Sociais Irmã Dulce, nós fomos obrigados a aprender meio que na força, na coragem. Fizemos uso do legado da Santa Dulce, né, que era uma mulher de coragem, uma mulher desbravadora, uma mulher que tinha foco, que tinha objetivo e correu atrás, e de um galinheiro fez um hospital de 720 leitos, e a gente traz isso dentro da nossa gestão, e isso fez com que a instituição crescesse ao ponto de exportar, digamos assim, né, transferir know-how de gestão. Então, hoje, as Obras Sociais Irmã Dulce administra 8 hospitais da iniciativa pública, né, 8 hospitais públicos, 5 no interior da Bahia e 3 aqui em Salvador, contratos firmados com a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB e a Secretaria Municipal de Saúde também. E é uma instituição que é convocada sempre, convidada sempre a fazer gestão de unidades hospitalares até fora da Bahia, mas, infelizmente, nesse momento, a gente não tem braço ainda para isso. Mas eu acho que até pelo fato de Irmã Dulce conviver muito com grandes empresários, né, do cenário baiano, que contribuíram com a instituição, que fazem ou fizeram parte do Conselho de Administração da instituição,
nós acabamos por absorver um pouco do know-how deles, né, do conhecimento deles sobre gestão, e colocamos isso na prática da gestão hospitalar em uma instituição que vive única e exclusivamente do SUS e de doações da iniciativa privada e também de doações de pessoas físicas. É um desafio enorme. Hoje, as instituições filantrópicas são responsáveis na Bahia, né, são responsáveis por 50% de todo atendimento público, sendo que nós temos mais hospitais públicos do que hospitais privados ou filantrópicos credenciados ao SUS. Fora, como eu já falei, os hospitais públicos que também são administrados por instituições privadas ou filantrópicas. Nesse cenário, nós temos 3 tipos de acordos, né, contratos, digamos assim. Um deles é o que a Alzide mais faz, que é o chamado contrato de OS, ou contrato de gestão, onde a unidade, o hospital, ele pertence ao ente público, e o ente público faz o contrato com a instituição privada ou filantrópica somente para fazer a gestão. Existe a parceria público-privada, onde o ente particular, privado, ele coloca recurso, mas com a expectativa de, no longo prazo, não só reaver esse recurso, mas também ter algum lucro daquele processo, daquele negócio. E o credenciamento, que é, na verdade, o ente público contrata ou compra serviço do filantrópico ou do privado. Então, nessas 3 modalidades, há sempre ganhos e perdas, mas a perda ela é mitigada com a eficiência da gestão dessas instituições. Então, por exemplo, no contrato de OS, normalmente você tem um contrato que ele tem um valor fixo, né? Então, se a instituição cumpre metas, ela recebe o valor cheio, mas ela precisa fazer uma gestão equilibrada e eficiente para que a sua operação não extrapole o valor do contrato, porque se extrapola, ela acaba tendo prejuízo financeiro. Mas, ao contrário, se a gente deixa de cumprir meta, a instituição sofre perdas, sofre glosas, e aí acaba assumindo esse prejuízo. Então, alguém pode me perguntar, Luiz, então, qual é o interesse, né? Qual é a vantagem, então, de fazer um contrato desse tipo? É porque, para as instituições que são filantrópicas, elas possuem uma série de isenções fiscais. E, para ser filantrópico, a instituição precisa ter, obrigatoriamente, um certificado chamado SEBAS, que, por sua vez, para conseguir o SEBAS, essas instituições precisam dedicar pelo menos 60% do seu atendimento ao SUS. Então, a conta é difícil de fechar, mas, quando ela fecha, tanto o filantrópico quanto o privado, muitas vezes, também tem oportunidade de ter lucros operacionais, mas consegue reduzir despesas, principalmente com tributos, o que, no final das contas, acaba resultando também em uma receita líquida melhor. Aí, não sei se o doutor André quer complementar aí essa relação Estado e instituições privadas. Boa noite. Meu nome é Andrés Alonso, sou médico sanitarista. Minha formação foi integralmente em universidade pública. Inclusive, falar aqui para os meninos que, na época que eu ingressei na universidade pública, foi o primeiro semestre de 1993, quando estava se formando a empresa Júnior, lá em administração. E fomos muito combativos, naquele momento, o movimento estudantil, com relação à formação de uma empresa com caráter privado dentro de uma universidade pública. Com o amadurecimento, a gente começou a interagir, começou a trocar experiências e, gradativamente, como é todo o processo, né, e como foi também, como a gente vai falar com relação ao sistema público, nossa participação, que, embora hoje esteja na iniciativa privada, minha formação ela foi essencialmente pública, na defesa do sistema público, na defesa do Sistema Único de Saúde, dos seus princípios, da sua importância, não só para a saúde dos brasileiros, mas também para a economia do nosso país. E o que é que a gente teve a oportunidade de observar e tentar trazer isso como um pouco de contribuição. A gente se relacionou, como colocou Luiz, né? O sistema público, e aí dentro do sistema público estão as organizações sociais,
Estão as instituições privadas, que sofrem menos, sim, porque ela tem a opção de aceitar ou não. Elas normalmente vendem seus serviços por prestação direta, pelo preço do serviço. Se não quer prestar, ela não presta. Mas a Irmã Dulce, por exemplo, ela não tem essa opção. Ela tem que prestar aquele serviço que o sistema privado não se interessa. Ela tem que atender aquele paciente que ao sistema privado não interessa. Não interessa nem contribuir, não interessa atender, porque não dá lucro, né? E é contraditório, porque hoje aqui, eu estou falando, hoje eu participo de uma empresa privada na área de oftalmologia, dou consultoria para empresas privadas, e em muitos momentos me sinto extremamente desconfortável pelo tipo de abordagem que se faz, principalmente de um tema tão importante que é a saúde. E quando a gente discute SUS, e discute governança, e discute transparência, a gente só consegue enxergar, muitas vezes, o que se diz em conversas de corredor, em conversa de política aqui e ali, não é? Só se fala em corrupção, só se fala em falta de eficiência de gasto, e se fala em corte de gastos. Em corte de gastos. Se a gente pegar o Sistema Único de Saúde hoje, que faz desde a vacina, a vigilância, medicamento, alta complexidade e transplante, o Sistema Único de Saúde hoje, o financiamento dele, é menos de R$ 7,00 de dia por habitante para fazer tudo isso, para garantir desde a vacina ao transplante. Eu desafio qualquer um, em qualquer país do mundo, a mostrar que se faz tanto com tão pouco. Se poderia fazer mais? Claro que se poderia fazer mais. E quando a gente discute o sistema público, aí a gente traz à tona também a possibilidade de discutir a integração e a colaboração do privado, do filantrópico, do quanto cada um representa para o sistema de saúde do país, do quanto representa o atendimento na saúde suplementar, quanto representa o atendimento na área privada, privado direto, pela compra de serviço, e o privado também não deixa de ser, e a saúde suplementar também não deixa de ser privada, e a proporção que é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Vê o recurso que circula na iniciativa privada, as operadoras de plano de saúde só fazem reclamar, não é? E não conseguem fazer 15% do que o Sistema Único de Saúde faz, para os mesmos pacientes, na mesma proporção, com os mesmos procedimentos. Então, a gente está tratando de algo que de uma área em que você, para estar nela, né, de fato, para poder dar sua contribuição, você tem que ter responsabilidade social. E aí, a gente traz responsabilidade, público, significa não interagir com o privado? Não. Eu fiz parte de um governo que, essencialmente, defendia exclusivamente a participação pública no sistema. A minha formação era essa, né? E quando nós entramos, naturalmente, o amadurecimento traz novas ideias, traz novos conceitos, novas possibilidades. Nós percebemos que precisávamos da iniciativa privada. Nós percebemos que precisávamos fortalecer o setor filantrópico. E foi daí que surgiu a política de contratualização do Sistema Único de Saúde, nacionalmente, primeiro governo Lula, 2004, 2006. Foi quando as instituições passaram a receber por meta e não mais por produção. Passaram a receber incentivo por contratualização, que não existia, que vocês só recebiam por produção, inclusive os filantrópicos. Passaram a receber recomposição de teto com negociação direta com o Ministério da Saúde, que também não existia, para poder financiar os déficits das instituições, das organizações sociais, como a Irmã Dulce, como a Aristides Maltês, como a Santa Casa da Bahia, como o Hospital Martagão Gesteira, que inclusive chegou a fechar e reabriu na época da nossa gestão. O senhor Rafael que fechou, o que vendeu, né? O espanhol também, que acabou inevitavelmente fechando. Isso. E por uma lógica extremamente predatória. E aí se pensa, como é que um governo, na época de esquerda, iria fazer uma PPP? E nós fomos o primeiro Estado a fazer uma PPP na área de saúde, o Hospital do Subúrbio. A maior PPP do país. A PPP que virou referência, que ganhou prêmios em todos os lugares do mundo, que ganhou todos os prêmios aqui no país, né? E ganhou prêmio não pelo modelo, exatamente, mas pela eficiência que essa integração do sistema público com o sistema privado trouxe.
Jorge Oliveira, que é um dos gestores, a Promédica, ela foi vencedora dentro de um consórcio. E essa evolução, não só no modelo de gestão, ela trouxe um impacto extremamente positivo no financiamento também, na transparência do processo também. Por incrível que pareça, uma integração público-privada, uma concessão de mais de 25 anos, uma concessão que incluía a construção, que incluía a bata branca e bata cinza, que incluía todos os processos. E, por incrível que pareça, um hospital de 300 leitos conseguiu produzir mais do que um hospital de 800 leitos, como é o Roberto Santos, que é de gestão exclusivamente direta. E, pasmem, com custo de leito-dia equivalente ao custo do HGE e do Roberto Santos. Atenderam muito mais. Aí vocês perguntam, André, como é que isso acontece? Bom, acontece com melhor utilização dos recursos, acontece com redução da permanência de pacientes dentro daquele mesmo leito, né? Acontece com transparência, acontece com gestão profissional, e essa mesma gestão profissional ela pode ser feita dentro do sistema público, pode ser feita dentro do sistema da administração direta, mas não se pode cobrar tanto da administração direta quando existem tantos anos, quando nós passamos tantos anos sem fazer um concurso público para médico, para enfermeiro, para assistente social, para psicólogo, para fisioterapeuta. Como é que o sistema se sustenta dessa forma, né? E aí nós ouvimos em todos os lugares que nós vamos, principalmente quando a gente está no ambiente empresarial, corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos. O que é cortar gasto? Será que a gente sabe do que é que a gente está falando quando fala de corte de gasto? É privar a população de saúde, é privar a população de educação. Porque quanto mais o governo corta gasto, mais a iniciativa privada lucra. Porque quanto menos você pode usar o SUS, mais você precisa comprar saúde suplementar. Quanto menos instituições públicas de educação existem para poder prestar um serviço digno e de qualidade, mais as pessoas buscam instituições privadas para poder prestar aquele mesmo serviço. E é essa lógica predatória que a gente vive hoje. Poderíamos conviver de forma harmônica, fortalecendo e integrando os processos. Na época que eu era estudante da Universidade Federal da Bahia, existia uma integração muito grande com a Escola Baiana de Medicina, uma escola privada. Uma potencializava a atuação da outra, e a gente não consegue tratar isso com maturidade, né? Em um país com tantas riquezas como o Brasil, com tantas possibilidades como o nosso país tem, e aí a gente fala desde recursos, desde alimentação, agricultura, né, passando por tecnologia, passando por minérios, passando pela riqueza ecológica que nós temos, né, pela grande floresta que nós temos, pelo povo que nós temos, né, um povo que se destaca aqui e fora daqui. Quando nós vamos para fora do país, nós temos baianos, brasileiros se destacando em todos os lugares do mundo, em todas as universidades do mundo. Então, assim, eu acho que vale uma reflexão, sim, e vale uma reflexão para que a gente pense que a gente pode fazer mais, que a gente já faz muito, e que eu acho que o SUS é um grande exemplo de sucesso de governança. Tem muitos erros, tem muito por avançar, precisamos investir mais na transparência, mas precisamos valorizar o sistema que nós temos. É um sistema que entrega muito para os brasileiros com tão pouco recurso. O que não pode acontecer é o sistema que nós temos hoje de sugar recurso com emenda parlamentar, que é o que acontece no país hoje. A maior parte dos recursos hoje está na mão dos parlamentares, né? É esse sistema que nós queremos para o nosso país? É o parlamentar dizer qual o hospital que vai receber o dinheiro, que muitas vezes não é nem um hospital que vai receber o dinheiro, né? E para que ele vai usar aquele dinheiro? Não é assim que a gente constrói. Eu acho que a gente constrói, sim, com integração, com transparência, com responsabilidade e com compromisso com a população. Então, é essa contribuição que a gente tem para dar. Eu acho que Luiz está numa instituição que é um grande exemplo, não só de... Quando a gente fala de governança, a gente fala de dedicação, de responsabilidade, de solidariedade, não é? De ação efetivamente responsável com a população. É integrado à população. Aquela população que vive ali ao redor
lá do Hospital Santo Antônio, Luiz, é uma população que respira, né? Que respira o hospital, né? Aquela região ali do Bonfim, enfim, as pessoas falam não só de Irmã Dulce, as pessoas conhecem os profissionais que trabalham ali, né? As pessoas conhecem a história, né, do que aconteceu ali e tem uma expectativa muito grande de um maior crescimento. Inclusive, em breve, vamos ter uma universidade de medicina, né, ligada às obras sociais de Irmã Dulce. Eu queria até que o Luiz falasse um pouco. É um outro projeto desafiador, né? As obras sociais Irmã Dulce, ou OSID, como a gente carinhosamente chama, não se acomoda, né? Não se, como diz o baiano, não se aquieta. Então, a gente está buscando um novo desafio, que é ter a nossa primeira faculdade de medicina na Bahia. A instituição recebeu uma doação de um prédio, que já era uma faculdade, e nós readequamos o prédio para voltar a funcionar como uma faculdade. Então, já temos autorização já para iniciar o nosso curso de gestão hospitalar. Será o primeiro curso que nós vamos iniciar, um curso de administração, e já estamos também a caminho de conseguir autorização também para o nosso curso de medicina. E não é somente uma faculdade, somente pela faculdade. A ideia é formar mão de obra que tenha qualificação técnica, profissionais que tenham um bom arcabouço técnico, mas que também tenham uma visão humanística, uma visão voltada para a pessoa humana. Não tratar a doença, mas tratar também o ser humano, né? Olhar o ser humano na sua essência, na alma, como Santa Dulce fazia e como nós fazemos hoje lá no Hospital Santo Antônio. Então, isso aí é um projeto que está já no forno e que a gente espera, confia em Santa Dulce, que em breve será realizado. E em 2006 foi quando a OSID assumiu seu primeiro contrato de gestão, onde começou mais fortemente fazer uma parceria mais próxima junto ao governo do Estado. E, naquela época, a gente já se perguntava, né, qual era o interesse também do Estado com isso. E nós percebemos que, naquela época, o governo teve foi visionário, né? Foi, como você falou, começou aqui na Bahia e expandiu pelo mundo, não só o PPP, mas também o contrato de gestão, porque ele percebeu que poderia delegar aquilo que ele não era tão eficiente, que é a gestão, que é a operacionalização, e fazer aquilo que ele era mais eficiente, que é fiscalizar e cobrar e fazer políticas públicas de saúde. Então, quando esse hospital ele é entregue a uma instituição que é séria, que é responsável e que investe em gestão, que investe em ferramentas e tecnologia de gestão, essa parceria tende a dar muito certo, como tem dado. Recentemente, eu fui para uma palestra no Hospital Ortopédico aqui de Salvador, que hoje é administrado pelo Albert Einstein, e o Roger, que é o diretor, ele mostrou para a gente, né, que hoje o Einstein, embora seja conhecido pela sua instituição privada, pelo Hospital Albert Einstein, mas a operação do SUS hoje é maior até do que a operação privada deles. Então, assim, é reflexo do que pode surtir de resultado essa parceria entre o ente público e o ente privado. Vamos abrir aqui agora para as perguntas. Pena, o tempo é curto, né? Ainda temos mais palestras. Alguém queira fazer alguma pergunta? Boa noite. Eu gostaria de saber, em relação ao que foi colocado, né, da possibilidade desse hospital, a localização, o prédio que possivelmente seria? Você fala do hospital ou da faculdade? Sim, da Faculdade de Medicina. Pronto. A faculdade, hoje, o nosso prédio atual é em Patamares, ali próximo ao Colégio Diplomata, naquela região ali. Para quem vai para Pinto de Aguiar, isso. Boa noite, tudo bom? Boa noite.
Eu queria fazer uma pergunta, já talvez até para conectar com a próxima painel que vai vir. Meu nome é Felipe Servilho, junto com minha sócia e esposa, a gente trabalha com saúde mental aqui na Bahia. E a gente faz um evento, o SME Summit, né, que é a saúde mental empresarial. Você falou aí de um crescimento e de uma importância muito grande do Irmandulce. E eu queria saber, tanto do Irmandulce quanto dos hospitais públicos em geral, com essa nova NR, que está aí atrasada, a NR1 que mudou, como é que está a preocupação com a saúde mental desses colaboradores, que são a obra, são a engrenagem mais importante para esse tipo de resultado que a gente tem nos hospitais públicos? Qual é o que vocês têm de programa, cuidados ou visão que vocês têm para tratar sobre isso? Pronto. Essa preocupação ela vem, na verdade, mesmo antes da pandemia, a questão da saúde com o colaborador, a importância, né, a preocupação com a importância da saúde do colaborador, ela se intensificou após a pandemia, por conta do reflexo, né, de tudo que aconteceu durante aqueles 2 anos, mas, em se tratando das obras sociais em Irmandulce especificamente, até por uma questão de cultura e de legado, mesmo antes disso, a gente já buscava fazer algumas ações diferenciadas para que nós mantivéssemos o nosso público, os nossos colaboradores, tanto com a sua ligação com a instituição forte, que é algo que fundamenta que alicerça, né, a nossa gestão, mas também para cuidar de quem cuida, né? Isso é uma máxima que a gente tem sempre dentro da instituição, que é cuidar de quem cuida. Então, nós fazemos diversas ações lá, desde ações mais simples, como o aniversariante do mês, que a gente faz o café da manhã com a superintendência, mas também nós disponibilizamos, durante algum tempo, nós fizemos até hoje tem, na verdade, mas isso acabou sendo um pouco reduzido, mas nós disponibilizamos consulta com psicólogo. Então, a medicina do trabalho tem um profissional lá exclusivamente para atender os nossos colaboradores. É difícil atender todo mundo, são mais de 3.500 pessoas dentro da instituição, mas a gente consegue, pelo menos em um momento de crise, em um momento em que o colaborador está se sentindo desorientado, desacolhido, chamar esse colaborador e conversar com ele, dar uma atenção diferenciada para ele. Nós temos o nosso profissional de destaque também, que reconhece aqueles colaboradores que são mais, que durante um ano foram um diferencial nas suas áreas. Tem o café da manhã com a superintendente, com Maria Rita, então todos os meses também a gente escolhe um grupo de colaboradores para que eles possam tomar um café da manhã com a superintendente. Amanhã, o nosso gestor institucional, o Sérgio, vai estar aqui falando sobre governança. Isso faz parte também de uma das nossas ações de governança, né, para aproximar a superintendente do operacional. Então, assim, é engraçado que, quando chega nesse momento, Andrés, vários relatos, né, a gente consegue ouvir lá, de pessoas que conviveram com Santa Dulce, e eles trazem relatos daquela época, de como era esse relacionamento com Santa Dulce, e das pessoas que ainda hoje, embora não convivam com Santa Dulce, não tiveram a oportunidade de conviver com ela, mas que admiram muito Maria Rita também, pelo trabalho que ela faz, pela coragem, a dedicação de ter dado continuidade ao trabalho de Santa Dulce. E é uma festa, né? Todo mundo quer participar do café da manhã com Maria Rita. Então, são pequenas ações, mas que eu acho que contribuem para que a gente possa ter um clima amistoso dentro da instituição. Nós criamos lá também agora um comitê de diversidade, então, para que a gente possa acolher os colaboradores de modo geral, sem nenhum tipo de preconceito, seja ele de cor, raça, enfim. E várias ações são feitas nesse sentido, nesse aspecto. Fazemos debates também para discutir toda essa temática. E o mais importante de tudo é que é sempre envolver os colaboradores também, de algum modo, na participação da gestão. Boa noite, tudo bom? Trabalhei na área de saúde por muitos anos e vi vocês falarem de quando o Hospital São Rafael foi vendido. Ele atendia muito o SUS, né? Não só o Hospital São Rafael, mas como espanhol, enfim. Essa demanda cresceu muito. Isso vocês devem ter absorvido. Como é que vocês absorveram isso, essa gestão? E, linkando com o pessoal da Liga, essa gestão de processos, vocês têm
como é que vocês estão? Qual foi o maior desafio para vocês, na verdade, quanto a isso? Bom, o processo de venda do Hospital São Rafael, eu acho que ele teve algumas motivações que vão além do processo econômico. Não é? Vem de uma lógica também, não é, extremamente predatória no sistema de saúde. Você vê a monopolização da Rede D'Or hoje, aqui no estado da Bahia, a DASA também chegando, assumindo um posto de polarização com a Rede D'Or. Não é o sistema público, não é o Planserve, não é a GEAP, que é do servidor público, é a Rede D'Or. E o que é a Rede D'Or, o que está por trás do capital da Rede D'Or. Pronto. A venda do São Rafael, ela mostra de uma forma muito crua e cruel como funciona o sistema. O São Rafael era uma unidade que, a exemplo do Hospital Santa Isabel, a Santa Casa da Bahia, ele tinha uma contribuição importante com o Sistema Único de Saúde, com 60% do seu atendimento, inclusive na unidade principal, lá em São Marcos, e, a partir da sua venda, tinha uma política da Rede D'Or que não vende serviço para o SUS. O São Rafael era um dos principais executores do transplante de medula óssea para pacientes com leucemia. A partir da venda para a Rede D'Or, esse serviço deixou de ser oferecido para o SUS. E digo para vocês que, à época da venda, um transplante de medula, o SUS pagava R$ 99.900. À época da venda. Isso dá uma ideia de como funcionam os processos. E aí engaja com o surgimento de novas terapias, liminares contra o governo, liminares contra as operadoras, essas até merecem um pouquinho, mas, enfim, como funciona nosso sistema. E tirou um equipamento de saúde extremamente importante, histórico, e tirou uma oferta de serviço que está fazendo falta para a população da Bahia. Com certeza está fazendo falta. Irmã Dulce conseguiu compensar alguma coisa na área de oncologia, mas na área de cardio, na área de transplante de medula, que quem faz, basicamente, é o Orixás Maltês, e o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. E alguma coisa o Hospital Santa Isabel. Raramente o Hospital Santa Isabel, e não porque não quer. Porque não tem a estrutura, não tem os profissionais, porque os profissionais, quando a Rede D'Or comprou o São Rafael, os profissionais foram juntos. Estavam ali dentro da operação. Eles não migraram para o SUS, e são os mesmos. Você não tem outros, e você tem uma carência de hematologistas e oncohematologistas. Tem carência de leitos de oncohematologia. E essa venda, ela não teve nenhum crivo do CAD ou de absolutamente nenhum outro tipo de fiscalização. Encerramos as perguntas. Como falei, como o tempo está corrido, ainda temos mais palestras. Eu conheço as obras sociais de Irmã Dulce, e meu irmão estagiou lá na área da saúde, há 20 anos atrás, e parabéns. E acho que essa semana que vem ela vai completar, aniversário. No mês de agosto, a gente comemora o mês de Santa Dulce, o mês do aniversário dela, dia 13 de agosto. E aí, essa semana, na verdade, durante esses 13 dias, do dia 1º até o dia 13, uma série de eventos estão acontecendo na instituição e ali na Redondeza. E, a partir do dia 7 até o dia 13, nós teremos a festa mesmo, propriamente dita, na Praça Santa Dulce. Então, todas as noites, teremos lá a apresentação de grupos católicos, e também não católicos, como, por exemplo, o Adelmário Coelho vai estar lá também fazendo uma homenagem a Santa Dulce. Então, eu vou falar aqui em nome, porque eu tenho um programa, Agenda Cláudia Cardoso, e eu vou lá prestigiar vocês, fazer uma pequena entrevista. Ótimo. E agradecer ao senhor Andres Castro, ele que é médico e sócio administrador da HLC, Gestão e Educação em Saúde, e Luiz Moura, gestor operacional das obras sociais Irmã Dulce. Obrigada. Obrigado.